Olá pessoal, hoje eu venho trazer uma frase que me fez refletir bastante nesses dias. É do escritor alemão Goethe. Ela diz mais ou menos assim: trate as pessoas como se elas fossem aquilo que deveriam ser, e você as ajudará a se tornar aquilo que elas são capazes de ser. E trazendo essa frase para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, eu diria com fervor: trate os jovens como se eles fossem o que deveriam ser e eles se tornarão aquilo que são capazes de ser. Você já parou para pensar no quanto o seu olhar, a sua fala, pode construir ou destruir o futuro do seu filho? O adolescente, ele está totalmente cru, chegando numa fase onde nunca viveu. Ele está começando a sua formação, começando a se estruturar fisicamente e emocionalmente. Ele erra, exagera, testa os limites dos pais, testa os próprios limites. Mas tudo isso faz parte do processo de se tornar alguém que nem mesmo ele sabe quem será. E é justamente nesse momento de que ele mais precisa de alguém que o veja além do agora, além do muro, que não enxergue só o erro, a teimosia ou a instabilidade, mas que veja ali dentro dele um futuro adulto sendo esculpido, mesmo que ainda em pedaços. O seu olhar pode ser a ponte entre o que ele é hoje e o que ele pode se tornar. Porque quando o jovem ele é tratado com respeito, ele começa a se respeitar também e reconhecer o seu próprio valor. E não vai se permitir ser tratado menos que isso, tampouco tratar as pessoas sem o seu devido valor. Por outro lado, quando você trata o seu filho apenas pelo que você vê hoje, talvez rebelde, fechado ou até mesmo irresponsável, você corre o risco de se esquecer que ele vai ser um adulto um dia. E vai sem perceber colocando rótulos e mais rótulos negativos que o afastam da própria essência. Esses rótulos ferem, aprisionam, moldam a visão que ele passa a ter de si mesmo. Ele deixa de se reconhecer como alguém capaz, potente e cheio de possibilidades. Mas tudo começa a mudar quando você escolhe olhar com mais profundidade. Trate-o de acordo com as características que ele demonstra e não pelas que você gostaria que ele tivesse. De repente você pensa: nossa, como esse menino fala demais. Mas talvez ele seja comunicativo, criativo, expressivo. Ou ele é muito calado? Pode ser apenas que ele seja mais observador, sensível e atento aos detalhes. Percebe a diferença entre rotular e revelar o que tem dentro desse jovem? Quando você troca a crítica pelo reconhecimento, o adolescente começa a florescer. E cá entre nós, se dentro de casa ele não encontrar alguém que o reconheça, que reconheça suas virtudes, o seu jeito único de ser, imagine como será lá fora. O mundo é duro o suficiente, mas quando ele acessa esses recursos dentro da própria família, ele cresce mais seguro, mais confiante e se torna uma pessoa muito mais forte na sociedade, muito mais capaz de enfrentar os desafios e desenvolver resiliência. Sim, nossos adolescentes, eles podem se tornar adultos incríveis, mas para isso ele precisa de alguém que o trate como se ele já estivesse a caminho, de alguém que invista nesse potencial máximo que todo adolescente tem, que o trate como alguém que já é essa pessoa extraordinária, humanamente falando, de alguém que corrija com amor e ensine com paciência, que exija com respeito. E você é esse alguém pelo seu filho, pelo seu neto, pelo seu sobrinho, pelo seu aluno. Como adulto, você pode estar sendo a principal e talvez a única referência positiva que esse jovem pode ter. E lembra que nós também já estivemos nesse lugar. E talvez para muitos de nós, se lá atrás tivéssemos recebido esse olhar acolhedor e encorajador, muita coisa poderia ter sido diferente. Mas estamos aqui agora, e agora é bola para frente. E é justamente por isso que precisamos nos tornar conscientes dessa necessidade. Hoje temos a chance de oferecer de forma equilibrada aquilo que talvez tenha nos faltado. Bom, gente, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje. Trate o seu filho adolescente como alguém que está se tornando, se construindo, se descobrindo.
mesmo quando ele ainda não sabe exatamente quem ele é, porque a forma como você o enxerga e principalmente a forma como você o trata hoje tem o poder de influenciar profundamente o adulto que ele será amanhã. Nunca subestime o impacto que um olhar respeitoso e encorajador pode ter na vida de um filho. Seja esse olhar, essa ponte entre a adolescência do seu filho ou da sua filha e a sua vida adulta. Um beijo no seu coração e até a próxima!